Oi gente, tudo bem com vocês? Seguindo aqui as tradições de começo de ano do Booktube, eu estou aqui para apresentar para vocês a minha lista de 10 livros para ler em 2024. Assim, se vocês já acompanham esse canal há um tempo, se eu fosse vocês, eu não teria tanta esperança, eu ia assim com calma. Acontece que eu vivo na completa anarquia no que concerne as minhas vontades literárias. Então assim, se em dezembro eu estava toda assim, toda feminina, toda abraçando o meu lado feminino, lendo Nora Roberts, porque eu fiz muito isso no final do ano, este ano eu comecei lendo sobre fim do mundo. Então assim, eu comecei lendo sobre guerras, sobre o Holocausto, né? Eu não sei se pode falar essa palavra, mas dane-se, eu não sou monetizada mesmo, então aqui é a verdadeira liberdade. E o capital, ele não me tolhe aqui. Eu inclusive vou mostrar o livro sobre esses assuntos que eu estou lendo aqui que está na pilha. Um segundo avisinho, eu meio que tô dando uma roubada. Então tem alguns livros aqui que eu já comecei a ler. E quando vocês assistirem este vídeo, que assim, se tudo der certo vai ser no domingo, eu já terei terminado pelo menos 2 deles. Então, mas eu pensei, porque eu separei numa cadeira, em minha defesa, eu separei numa cadeira os livros que eu estava louca de vontade de ler. Neste momento, assim, tipo, agora, nesse mês. E daí, eu comecei a ler compulsivamente, então eu meio que já terminei 2. Então assim, já começamos vencendo nessa lista, tá? Eu pensei, vamos colocar outros 2 no lugar, né, daqueles que você leu, mas não vou fazer isso. Porque assim, eu me conheço, né, gente? Então, quanto menos promessas literárias eu fizer, melhor para todo mundo. Vamos começar então. O primeiro livro é um que eu estou lendo desde o começo de 2023, na verdade, desde que ele chegou pra mim, porque ele é um apoio que eu fiz pelo Catarse da Pedra Azul. E assim, eu tô lendo ele desde então, e eu estava amando, só que como ele é muito grande, eu meio que dei uma parada nele porque eu não tava tendo tempo. Esse ano eu vou ter mais tempo? Não sei, quem sabe, né? Talvez eu tenha. Então eu vou dizer para vocês que eu quero muito terminar de ler A Feira das Vaidades, do Thackeray, do William Makepeace Thackeray. Gente, esse livro é sensacional. Olha, primeiro, né, o projeto gráfico dele é maravilhoso, ele tem todas essas firulas aqui. E geralmente eu acho bem brega, mas esse daqui combinou, né? Então esses trem coloridos eu acho bem brega. Mas nesse caso aqui combinou bastante. Então assim, eu achei pelo menos, né? E é um belíssimo livro. O conteúdo dele também é sensacional, tá? Eu já tô na página, deixa eu ver. Tô na página 358. Então assim, eu meio que tô trapaceando nessa lista. Mas vai falar sobre embuste em formato de gente, esse livro aqui. Nós temos personagens que eles vão fazer tudo por dinheiro. Eles fazem tudo por dinheiro, eles fazem tudo pra se dar bem na vida. E quem pode julgá-los, não é mesmo? Porque a vida da gente, ela é difícil. Pro pobre, então, ela é pior. Então aqui nós temos um monte de gente que não tem moral nenhuma. Temos aqui uma família que acabou de perder tudo, porque o senhor, o dono, fez um monte de coisa errada e acabou perdendo tudo. Portanto, a mocinha que vivia ali na maior boa vida, agora ela perdeu, né, todas essas todas essas coisas deliciosas que o dinheiro pode trazer, inclusive o noivo dela, que era um babaca. Então quando ele vê a moça pobre, ele simplesmente larga ela de banda. Temos também aqui uma interesseira, mas essa daqui é uma alpinista social no sentido mais assim específico da palavra. Eu tô falando assim sem nomes porque eu esqueci o nome dos personagens, eu só vou relembrar quando eu voltar ali. Essa alpinista social, ela é impossível, ela é uma órfã e ela vai galgando, subindo as escadas da sociedade, e ela vai fazer qualquer coisa possível para conseguir. E aqui nós temos aquele narrador gracioso, sabe aquele narrador gracioso do século XIX, que ele fica, a Feira das Vaidades, nossa, como nós seres humanos somos podres, só que porém com elegância. E ele fica todo assim, sabe, dando uma lição de moral, porém uma lição de moral engraçada, porque o jeito como ele fala aqui,
é uma forma bem assim sarcástica. Então, ao mesmo tempo em que ele tá tentando dar uma lição de moral, emplacar uma lição de moral, ele também tá tirando um sarro fino dos personagens. Gente, maravilhoso, muito bom mesmo, muito bom. Outro livro que eu pretendo ler em 2024 é do Sr. Saramago. Como eu falei pra vocês, eu tô tentando ler um Saramago por ano pelo menos, se não mais. Né? Porque Saramago realmente é sensacional. Então o que eu escolhi foi As Intermitências da Morte. Eu não sei por que eu ainda não li esse livro, porque olha esse título, tem tudo a ver comigo. Se tem morte no meio, eu vou me interessar. Aqui nós temos um caso de The Walking Dead. Na verdade não tem nada a ver com Walking Dead, eu que tô louca. Aqui as pessoas param de morrer, né? As pessoas param de morrer, elas não voltam dos mortos, elas param de morrer. Então, por exemplo, se a pessoa se estrambelha toda num acidente de automóvel, ela não vai conseguir morrer. Ela vai ficar num sofrimento infinito, mas ela não vai morrer. A rainha aqui, que tá pra morrer, não morre o diabo da mulher. E a pessoa que tá pra herdar, Príncipe Charles, talvez, não sei. Brincadeira, não é o Príncipe Charles, não. É outro príncipe, coitado, que tá começando a trabalhar no fim da vida. Então ele deve estar bem desenchavido. Tá aqui esperando também a senhora morrer. Ela não morre. Ela não faz aquilo e nem sai da moita, se é que vocês me entendem, então fica todo mundo ali no suspense. Isso vai acarretando problemas seríssimos, porque afinal de contas, o mundo não seria tão bom se ninguém morresse? Não exatamente, pelo menos não aqui. Então aqui o Saramago ele vai levar essa nossa ideia de seria tão bom se ninguém morresse aos confins, né? Porque vamos combinar, é o Saramago. Então assim, tô bem animada para esta leitura e é bem curtinha, então devo pegá-la em breve. Um dos livros que eu estava louca de vontade de ler nesse começo de ano era um que eu já li, na verdade. Ele está aqui porque, assim, eu estou sendo muito sincera, eu coloquei todos numa cadeira que seria, quando eu for fazer o meu vídeo de 10 livros para ler no ano, esses serão eles. Só que daí eu peguei e li o livro antes de fazer esse vídeo. Então assim, eu coloquei ele aqui mesmo, não substituí, porque, né, eu acho que essa lista, ela tá assim com uma boa energia, então pra que substituir, né? Depois desse vídeo que vocês estão vendo agora, eu espero que eu grave, hoje, né, se eu não morrer de calor, eu vou gravar o vídeo desse livro. Então assim, por favor, vão lá me dar moral, porque eu tô gravando no calor, gente. Então assim, sabe, é complicado. Eu estou falando de A Estrada, do Cormac McCarthy, porque, gente, que livro é esse? Esse livro aqui vai falar sobre o pai e um filho no fim do mundo. E eles estão percorrendo a estrada. É realmente isso, não tem nem como aumentar. No vídeo eu vou aumentar com as minhas percepções, vou falar spoilers também. E só que eu vou deixar, no vídeo eu vou deixar tudo marcado lá, eu provavelmente vou deixar marcado, né? Mas assim, maravilhoso, um espetáculo de livro como só o Cormac McCarthy consegue fazer. Se vocês não estão ligando o nome à persona, é o cara que escreveu Meridiano de Sangue. Meridiano de Sangue foi um dos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal e eu gostei muito de fazê-lo, apesar de eu estava tentando fazer umas coisas meio assim diferenciadas para a edição do vídeo, então ele pode ter ficado meio brega, mas ignorem aquilo lá e foquem no conteúdo, tá? Provavelmente o próximo livro que eu vou pegar para ler é o de um ser humano, que eu tenho vários aqui na minha estante, eu ainda não comecei a ler, mas eu pretendo começar por isso porque foi o que mais me chamou a atenção. Eu estou falando do Sr. Orhan Pamuk, não sei se estou falando certo, mas é assim que vai ser. A Casa do Silêncio, a não ser que vocês me ensinem a falar direito aí nos comentários. Este livro aqui é muito interessante, gente. Vai falar sobre uma velha senhora que aguarda a chegada da morte num balneário turco. A mansão em que vive já passou por dias melhores e o que já fora uma bucólica vida de pescadores se transforma rapidamente num refúgio para os endinheirados do país. Seus netos a visitam anualmente e representam alguns dos destinos da juventude naquele início dos anos 80. O vislumbre com o consumismo norte-americano, o engajamento da esquerda refém do realismo socialista soviético, a frustração profissional. Coisa que a gente conhece, né? Principalmente frustração profissional. Tecido com maestria, esse jogo de visões e gerações compõe um arabesco que anuncia uma das vozes mais contundentes da literatura contemporânea. Eu estou lendo um livro de ensaios Pequenos Ensaios do Orhan Pamuk, que estou gostando bastante. E assim, espero gostar muito mais ainda da prosa dele, do romance no caso, né? Prosa já tô lendo, mas do romance. E é isso aí, eu tô muito curiosa com esse livro porque é A Casa do Silêncio, esse título já me chama. O próximo livro vai ser do meu querido, né? Do querido Amos Oz. Eu vou ler esse livro aqui, ele fez com a filha dele, a Fania Oz Salzberger.
chama-se Os Judeus e as Palavras. Aqui eles vão falar exatamente sobre isso, da relação milenar que os judeus têm com o verbo, com a palavra, né? E aqui eu imagino que vai falar muito sobre essa grande proximidade que o povo judeu tem ali com as letras, com a literatura, com a palavra escrita. O Amos Oz comenta que os judeus no início do Estado de Israel, eles tinham uma preocupação muito grande em ser, obviamente, em se firmar como um povo, firmar um país, uma identidade nacional. E, obviamente, uma das coisas mais imediatas para se fazer a esse respeito é pensar numa língua, né? Então, há todo o resgate do hebraico antigo e a modernização desse hebraico. E é muito interessante que a modernização do hebraico traz algumas questões engraçadas, porque às vezes palavras que os antigos, né, que os mais velhos, que estão pensando no hebraico mais antigo, as palavras que eles falam já foram modernizadas e são gírias e às vezes significam besteiras ou palavrões ou coisas assim. Então tem uma cena muito engraçada e dá um nervoso na gente também, quando o Amos Oz começa a rir descontroladamente numa palestra super séria, quando ele é criança, porque um senhor falou uma palavra que no hebraico antes da modernização significava uma coisa que depois da modernização passou a significar um palavrão. Então a criança Amos Oz, muito inconveniente, começa a rir sem parar. Então eu imagino que também tem alguma coisa a esse respeito sobre a modernização do hebraico aqui, o que me interessa profundamente. Depois das leituras que o senhor Amos Oz provocou em mim, né, porque assim, aqui é tudo, como algumas pessoas comentam, a leitura é um grande esquema de pirâmide, né? Porque você lê um livro e você vai achando outros, você vai tendo indicações de outros livros, etc. Esse daqui não exatamente está indicado no livro do Amos Oz, mas eu peguei para ler, porque eu já tinha ele. Então eu comecei a ler o Holocausto, do Lawrence Rees. Esse cara é um historiador e ele vai falar sobre o Holocausto, né? O Holocausto judeu, o Holocausto que matou muitas pessoas no século passado. E aqui nós temos uma coisa, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que é um tanto quanto diferente, porque aqui o Lawrence Rees, ele vai trazer depoimentos das pessoas da época sobre a ascensão do nazismo. Então é uma coisa muito interessante de você observar como pessoas comuns, como cidadãos comuns, foram coniventes com algo tão horrendo. E por mais que tente se dizer que a gente não sabia, sabia sim. Não tem mais, não tem como mais a gente pensar, nossa, essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, porque não podemos ser ingênuos. A história não deixa que sejamos tão ingênuos assim, porque temos evidências, né? Então as evidências históricas, elas estão aí para comprovarem que a narrativa a gente não sabia do que estava acontecendo, ela já não cola, ela nunca colou. E principalmente esse livro eu achei interessantíssimo porque ele não vai deixar a parte dos heróis do Ocidente, entendeu? Aqui ele vai mostrar que Estados Unidos, França, o que mais? Os países menores, Brasil, talvez ele não cita Brasil aqui, mas Brasil provavelmente tinha uma galera muito pró-Hitler aqui no Brasil. Existia todo um discurso que reconhecia o Hitler como um grande homem e tudo que ele falava automaticamente era reconhecido como palavras interessantes. Essas pessoas dessa época não sabiam muito bem o que estava acontecendo, ou pelo menos o que estava para acontecer, né? E quando aconteceu, todo mundo ficou sabendo. Só que tem toda uma questão aí. Talvez eu faça um vídeo sobre esse livro. É um livro pesadíssimo, obviamente. Olha o tema, sobre o que ele fala, tem que ser mesmo. Mas se você é uma pessoa que esteve atenta ao discurso de 2018, talvez você pense que, aqui no Brasil, tô dizendo, né? Talvez você saiba que não é tão fácil assim, que a barbárie ela está tipo a um estalo, a uma urna de distância, né? O Hitler também foi eleito democraticamente, olha que beleza. E
a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque o discurso ele tá aí, gente. E quando o discurso ele pega todo mundo, é um problema sério. Enfim, esse é um livro dos que eu também comecei. Já tá quase na metade. Sinto muito. Como eu disse, eu já tinha separado antes. Eu que demorei pra fazer o vídeo. Eu também pretendo ler, mas este aqui é de uma das minhas autoras favoritas. Mas eu confesso pra vocês que esse é o livro que eu menos tenho vontade de ler dela. Eu estou falando de As Meninas de Lígia Fagundes Telles, que vai trazer a história dessas 3 amigas que vivem aí na época da ditadura militar e elas têm personalidades muito diferentes e elas vão vivendo como é que dá, né? Como dá. É isso que eu sei sobre esse livro. Ele não me chama tanta atenção, eu não sei porquê. Talvez eu tomara, né? Provavelmente vou ler e vou pensar, meu Deus, por que eu não li isso aqui antes? Mas é isso. Está aqui o da minha querida, da Lígia Fagundes Telles. E será o último livro dela, o último romance dela que eu tenho que eu ainda não li. Outro livro também que quando vocês tiverem assistido, quando vocês assistirem esse vídeo eu já terei terminado de ler, é a trilogia de Copenhagen da Tove de Tlevsen. Esse livro parece que todo mundo que eu sigo tava lendo ele, achando ele maravilhoso, um espetáculo, não sei o que. E ele não tinha no Brasil, então ele foi traduzido recentemente, eu esperei um pouco para comprar, né, adquiri o livro e comecei a ler loucamente, porque eu fiquei muito interessada sobre essa biografia romanceada dessa escritora dinamarquesa do começo do século passado. Ela nasce em 1914, se não me engano, morre em 76. E aqui nós temos uma biografia sincerona, sabe? É um negócio assim que eu imagino que seja uma coisa muito rara, e porque pensa numa pessoa egoísta, egocêntrica, autocentrada, que não dava a mínima para os sentimentos de ninguém e obviamente com todo um passado aí para meio que coadunar a forma como ela se tornou, o que ela se tornou no futuro. Mas assim, gente, eu acho que usar o passado como desculpa, ele tem uma certa, ele tem assim, sabe? Chega um determinado momento que você simplesmente tem que pensar, ok, pelo menos o passado dessa daqui, ele não me pareceu o suficiente para ter criado uma pessoa tão mau caráter. E a Tove de Tlevsen vai contar a história da vida dela aqui, e assim, sabe, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, daí vocês vão entender melhor o que eu tô dizendo. Eu gostei, dei 4 estrelas pra ele, terminei inclusive, mas sabe aquela coisa de não conheça muito seus heróis? Porque tipo isso, a Tove de Tlevsen eu nem sabia da existência dela, eu fiquei sabendo por conta desse livro aqui mesmo, então não foi um grande problema pra mim, mas eu imagino que fãs desta mulher devem ter ficado assim, meu Deus do céu. Ao mesmo tempo em que ela teve uma força invejável para sair do meio em que ela nasceu, né, que era o meio operário ali da Dinamarca, e isso também, quando ela é jovem, já tem a ascensão do nazismo, né? Então eu meio que tô lendo o livro tudo daquela época, sabe? O que se passa naquela época, então minhas leituras estão convergindo bastante. O que é bem interessante, porque você vai montando um mosaico na sua cabeça, né? Sobre pequenas partes. Então aqui nós vamos ter em um determinado momento a Dinamarca sendo invadida pelo Hitler e nós temos todo aquele clima horroroso de um país um país invadido, né? E aqui a Tove vai falar alguma coisa, né? Mas também vai deixar bem claro que apesar de coisas horríveis estarem acontecendo, a vida ela continua. A Tove de Tlevsen, ela nasceu em um meio operário, né? Os pais dela eram operários, muito simpatizantes do socialismo. Então ela cresceu nesse meio, né? Ouvindo muitos discursos, pensando muito em classes sociais, etc. Só que o interesse dela sempre foi escrever poesia. E primeiro que mulher não escrevia poesia naquela época, pelo menos era o que o pai dela dizia, e também ela tinha que trabalhar para se sustentar, porque ela era uma mulher, portanto era um peso morto em casa e ela precisava ou de alguém sustentá-la, isso com a tenra idade de 13 anos, ela já começaram com esse papo na cabeça dela, ou então ela teria que arrumar um emprego, né? E tudo nela se rebelava contra essa ideia de você ficar presa no emprego para sempre ou então se casar para
ser sustentada por alguém, etc. Ela via a vida da mãe dela, que ela nunca teve uma boa relação com a mãe dela nunca quis ter filhos. Então tem essas questões que fez com que ela crescesse uma criança muito amedrontada, muito solitária, né, muito desejosa por ter alguém, mas é como eu disse, em um determinado momento você tem que deixar seu passado, ou pelo menos compreendê-lo e pensar, beleza, agora a bola pra frente, vamos continuar. Porque assim, ela vai tomando umas decisões de vida aqui que você pensa, meu Deus do céu, qual que é o problema dessa mulher? Sabe? E, enfim, recomendo a leitura. Uma personagem que não é nem um pouco legal, né? Mas ela escreve maravilhosamente bem, então é um livro sensacional, vale muito a pena. Já deixo a dica aqui. Eu também pretendo ler 2 biografias de pessoas que eu amo. Uma delas vai quebrar meu coração, que é a biografia do Matthew Perry, do Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Como vocês podem ver, eu sou uma grande fã de Friends. Eu vim até uniformizada para falar nesse vídeo. E eu sei que eu vou sofrer, sabe? Porque a morte do Matthew Perry foi um grande choque pra mim e pra todo mundo e para todos os fãs. Então eu imagino que isso aqui vai ser muito triste de ler, porque eu imagino que esta biografia seja uma biografia um tanto quanto otimista, em que ele diz ter se livrado do vício e a gente sabe como tudo terminou no final de 2023. Então é algo que eu sei que eu vou sofrer. Não comecei, ele é curto, eu não comecei a ler ainda exatamente porque eu sei que eu vou me debulhar em lágrimas igual uma condenada. Então, tô aí, vamos ver. Vamos ver quando é que eu vou ler, mas em breve. E por fim, o último livro que eu pretendo ler dessa lista, né, porque eu vou ler muitos outros, mas o último livro é o livro da querida, né, Gold Dust Woman, a Stevie Nicks, a biografia da Stevie Nicks. Era pra eu ter lido logo que eu comprei, mas por motivos de não tava na vibe, não li, e agora eu tô, sabe, tô muito interessada em ler o livrinho da Stevie Nicks, dessa mulher maravilhosa. Essa aqui não, essa aqui eu não gosto. Essa aqui. É sensacional, gente. Ela foi a vocalista do Fleetwood Mac, uma das minhas bandas favoritas. E teve uma vida muito assim, muito cheia dos romances, muito cheia das tretas, muito cheia das, sabe, das polêmicas todas. E eu sou uma grande fofoqueira. Não, fofoqueira eu não sou. Eu sou uma grande curiosa. Talvez eu traga as fofocas pra vocês, mas assim, é o máximo de fofoca que eu faço. O que acontece é que eu sou uma grande curiosa. E eu gosto demais de autobiografias, porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam sobre si mesmas, né? A verdade, ou o que quer que a pessoa ache que esteja dizendo, é o de menos pra mim. Não me interesso, não quero saber com quem fulano fez o que na beira da piscina, em cima de um pato de borracha. Isso não me interessa. Quase nada. Mas o que me interessa é a forma como a pessoa conta a historinha de sua vida para si mesma e para os outros. Então, é isso que estarei investigando quando eu ler o livro da Stevie Nicks e o do querido do Matthew Perry. Que ele descansa em paz. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Deixem aí pra mim se vocês fizeram alguma lista, o que vocês vão ler nesse ano. Vocês já estão lendo, já fizeram igual eu, já fizeram a lista em que já leram tudo antes de mostrar para os outros. Ou então fizeram aquela trapaça de colocar livros começados na lista igual eu também. Junte-se ao lado obscuro da força e vamos que vamos. Eu vou trazer o próximo vídeo, talvez seja sobre a estrada, se eu conseguir gravá-lo nesse calor de 55 graus. Mas é isso, gente. Estou otimista. É o segundo final de semana do ano. Segundo? Terceiro? Sei lá, nem sei mais. Mas é consecutivo. Eu estou colocando outro vídeo no ar. Isso não é uma beleza? Pois é, eu também acho. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.